Pessoal, boa tarde ou boa noite. Quero agradecer a presença de vocês. E a ideia hoje aqui é apresentar um pouco o que a gente tem pesquisado sobre o que a gente tem chamado de novo ensino médio, não só a gente, mas outras pessoas, né? Mas principalmente também dialogar um pouco sobre as mudanças que têm acontecido nos últimos 30 dias. Vocês devem estar acompanhando aí pelo noticiário que está acontecendo algumas transformações, algumas votações, discussões no âmbito do Congresso Nacional e, enfim, né, pode apontar para caminhos não tão desejáveis pela maioria, digamos assim, dos professores, estudantes e pesquisadores da área, né? Então, a primeira questão, né, o título central é o que é o novo ensino médio, alguns estão chamando de novo ensino médio 2.0, mas pelo desenrolar da situação, talvez ele não valha nem a pena ser chamado de novo ensino médio 2, ou 1.1, nem 1.2, nem 1.3, de tão catastrófico que tem sido configurado no âmbito do Congresso Nacional, porque o novo ensino médio ele foi feito no final de 2016, logo após o impeachment da presidenta Dilma. Foi a primeira intervenção promovida pelo Ministério da Educação, na área da educação, obviamente. E o argumento central é que a participação do Brasil nas avaliações em larga escala, tanto no âmbito nacional como no internacional, era uma participação catastrófica. Não deixa de ser um fato verídico. Mas eu trouxe essa informação, né, do PISA, do resultado do PISA, que é uma avaliação internacional, amplamente divulgada e conhecida e citada por todo mundo, divulgada recentemente, em outras palavras, mas vocês observam que nos últimos 10 anos a posição do Brasil tem sido estável nas 3 áreas que são avaliadas, né, que é a área de ciências, de matemática e a área de leitura. Mas, de qualquer modo, essa avaliação tem sido criada para ser subterfúgio, servir de subterfúgio, para se gerar, em muitas ocasiões, um certo clima de que a escola pública não presta, que ela tem péssima qualidade. E aí generalizam a escola pública como se fosse uma só, desconsiderando que tem escola pública da rede federal, que tem escola pública da rede estadual, e que em cada estado também tem escolas públicas diferentes. Nós somos uma federação com 26 estados e um Distrito Federal, com suas respectivas redes, e dentro das próprias redes também há distinção entre as escolas. E eu estou falando de escola pública porque elas, hoje, né, matriculam, né, contemplam, digamos assim, 88% das matrículas de todo o ensino médio brasileiro. Mas quando eu falo do PISA, né, nessa questão ainda do diagnóstico, né, eu sempre recupero essa informação para a gente perceber que não dá para homogeneizar o Brasil como se fosse uma coisa só. Primeiro, pelas questões geográficas. Segundo, pelas questões econômicas, com impacto nas questões políticas e educacionais. E isso, obviamente, repercute na escola, né? Então, eu fiz recorte pegando países aqui do continente americano e aqueles países que normalmente são citados como exemplo, né? Como farol, digamos assim, para que o Brasil se espelhe no que se refere à questão da educação. Então, Finlândia, Coreia do Sul, né, sempre são citados. Então, vocês observem que o Brasil, né, tem, na verdade, 3 Brasis, né? Tem a rede federal, a rede particular e a rede estadual. Esse é o PISA agora recente, esse 2022, publicado, repito, recentemente. E você observe que há níveis diferentes no que se refere à avaliação do PISA. E olha que eu tenho minhas objeções ao PISA. Porque a criança do Brasil de 16, 17 anos que está no Ateneu, ou está lá em Carira, por exemplo, não é a criança que está na Finlândia, né? Não é o jovem que está estudando na Finlândia e que faz a mesma prova. Mas também trouxe de 2015 para vocês perceberem que o dado não é o mesmo, né? Ou que o dado não muda muito. Então vocês observem que se o Brasil fosse a rede federal e até mesmo a particular, o Brasil estaria numa condição melhor. Então o problema se resume, claro, que repito, que a maioria dos matriculados, isso tem que ser levado em consideração, as redes estaduais. Então nós temos referência de qualidade de ensino público
no Brasil, gratuito, que alia formação propedêutica com formação profissional, que é a rede federal. É isso que eu quero dizer. E os defensores diziam e continuam, não diziam na época, e continuam omitindo até hoje, que o principal problema que afasta os jovens da educação média, né, do ensino médio, é a questão do trabalho. No caso dos meninos e das meninas, dos homens e das mulheres, como comprova essa pesquisa do IBGE, através do PNAD, que é realizada anualmente, e no caso das mulheres ainda agrava pela questão da gravidez precoce. Porque normalmente eles dizem, o ensino médio não é atraente para os jovens. Por isso que eles saem da escola. É de péssima qualidade, não forma para o mercado do trabalho, não prepara para dar continuidade aos estudos, e ainda eles saem da escola porque ele não presta, porque não é atraente, porque não é legal, etc. e tal. Que é uma mentira. Eles não saem porque o ensino médio não é atraente. Eles saem porque precisam trabalhar. O Unicef fala isso, os dados do governo federal afirmam isso. E, repito, no caso das mulheres, além da questão econômica, tem a questão da gravidez na adolescência. E os impactos que isso traz, né? Porque parir uma criança vai ter que tomar conta dessa criança. E aí afasta de vez da escola. Mas isso, quem defende o novo ensino médio não dizia em 2016, não dizia em 2017 e não diz hoje. É só ver ontem o discurso de Mendonça Filho na votação que aconteceu na Câmara dos Deputados. Bom, então o que é o novo ensino médio, né? Vamos lá que essa parte vai ser mais rápida. Então, normalmente eu classifico como um conjunto de leis aprovadas entre 2017 e 2018 que contempla, né, a Lei 13.415, / 2017, as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio, a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, para o ensino médio, e eu faço sempre esse registro, porque em 2017 foi aprovada a BNCC para o ensino infantil e fundamental, que é diferente, inclusive. O PNLD, que é de 2019, mas começou a vigorar em 2021, 2022. E a Política Nacional de Avaliação, que aí contempla o SAEB, que foi realizado agora, acho que 2 semanas atrás, né? 3 semanas. E o IDEB, que é o grande fetiche, digamos assim, dos governantes, né? Prefeitos, prefeitas, governadores e governadoras. Em que sentido? Quer que aumente para poder chegar na campanha da eleição, na campanha eleitoral, dizer que melhorou a educação através do IDEB. Está aqui o IDEB, aí tira lá foto, as crianças felizes, e agora com TikTok, né, Fajala? Você que é um TikToker. Mas vamos lá, né? Porque tem balanço. Como essa lei foi sendo alterada e foi aprovada em 2017, então já tem balanço, né? Já tem 6 anos. Então, de fato, houve a expansão das escolas em tempo integral no país, uma política de fomento, mas essa política, essa expansão foi muito concentrada na região Nordeste. Então, por exemplo, dos 10 estados que teve maior incremento de matrículas em escola em tempo integral, no ensino médio, dos 10, 6 estão no Nordeste. Sergipe hoje é o 4º estado que proporcionalmente tem mais matrículas no ensino médio em tempo integral. O 4º do país inteiro. Teve a questão da mudança do arranjo curricular, uma parte comum a todos, que é carinhosamente chamada de Formação Geral Básica, mas é a BNCC, dividido por áreas do conhecimento. Então, as disciplinas, com exceção de português e matemática, deixaram de existir, né, como vocês sabem. Elas foram agrupadas em áreas de conhecimento, diluídas e fragmentadas, correspondendo a 60% da carga horária, das 3.000 horas ao todo, no mínimo, e os itinerários formativos, que são 5, que equivale aos outros 40% da carga horária, onde o estudante, né, segundo a legislação, precisa escolher um. Em alguns estados, né, esses itinerários formativos viraram, enfim, de coisas sérias a coisas mais exóticas, como vocês devem ter visto aí nos jornais, né? E além dos 4 que
compõem a formação geral básica, foi adicionada a formação técnico-profissional. Cada rede, cada escola, de forma mais específica, é obrigada a ofertar pelo menos um. Nós estamos com um quadro, né? Brena, Matheus fizeram análise e a gente ainda vai ver como é que junta as duas informações. Mas nós estamos com um quadro da oferta real, né? E acho que até o final do ano a gente divulga isso, do que tem sido ofertado nas escolas em tempo integral aqui em Sergipe, na área de humanas. Porque tem 12 itinerários, né? Que são os IFAs, né? Que a galera chama, né? E nenhuma escola oferta os 12. Nenhuma escola. Então não tem liberdade de escolha, que era o discurso para esses itinerários. Estou falando de Sergipe, que do que a gente tem visto nos currículos, né, é um dos estados que teve o maior zelo. Mas se você for, né, Brena está fazendo esse levantamento nacional, tem coisas assim, bizarrices totais. A filosofia a trancos e barrancos entrou junto com sociologia, arte e educação física na lei 13.415 como estudos e práticas, porque na medida provisória não tinha isso. Mas até hoje é uma incógnita o que é que significa estudos e práticas em filosofia. Mas serviu, por exemplo, para a gente dizer que tem que ter alguma coisa de filosofia na BNCC dos estados, né, nos currículos. A quantidade de competências específicas e habilidades lá da BNCC, né, da área de humanas, de ciências humanas sociais aplicadas, ou por todas as áreas, desculpa. Então, a área de humanas, que potencialmente é que dialoga mais com conteúdos filosóficos. E aí, o levantamento, acho que foi feito por Nilmária. Na época, Nilmária, que eu estava no mestrado, para responder a seguinte pergunta: onde é que tem filosofia nessas habilidades da BNCC, da área de humanas? Então, nós dividimos pelas grandes áreas da filosofia, né, que é ética, filosofia política, epistemologia, estética, lógica e metafísica, e tentamos ver nessas habilidades onde é que podia ter alguma coisa de filosofia. Então, vocês observam a predominância razoável de habilidades direcionadas para o campo da ética e filosofia política, alguma coisinha no campo da epistemologia e da metafísica, quase nada da estética e nada da lógica. E tem duas habilidades em específico que são, até onde a gente viu, analisou e discutiu na época, que são restritas à geografia, que é coisa de mapa, relevo. E olha que eu sou um cara muito generoso, eu vejo filosofia em tudo, né? Mas eu podia até botar Deleuze aí, a cartografia, né? Mas, enfim. Eu falei, não vou fazer essa forçação de barra que acho que nem meus amigos deleuzianos iam gostar se eu fizesse isso. Porque o lance das habilidades e competências não obriga o ensino de conteúdos, mas a mobilização de conteúdos para que o aluno adquira habilidades. O conteúdo não é o central, mas o modus operandi para adquirir uma determinada habilidade, que na verdade é um processo cognitivo, ou PNLD. Então, PNLD, né, também, obviamente, foi direcionado para o novo ensino médio, né, como vocês devem observar aí nos objetivos, para implementar a Base Nacional Comum Curricular. Então, teve uma modificação estrutural no formato do PNLD para o ensino médio. Então, os objetos, a partir dessa nova configuração do PNLD para o ensino médio, né, e o quantitativo de livros aprovados. O que chega mais próximo do antigo modelo de livro do ensino médio, que provavelmente foi o que vocês estudaram, que era aquele livro por disciplina, é o objeto 2. Só que agora não é por disciplina, é por área de conhecimento. No caso, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Então foram aprovados 14 livros. E Matheus passou um ano se divertindo com esses livros. E ele fez um levantamento minucioso para responder duas perguntas. Duas perguntas simples. Tem autor da obra, ou autores da obra, com algum tipo de titulação, seja graduação ou pós-graduação em filosofia? A segunda pergunta: quantas unidades ou capítulos são indicadas na obra para o professor de filosofia trabalhar? Por que isso? Porque no manual do professor, e a partir do edital, né, os livros podem ter, cada obra é dividida em 6 volumes, e cada volume
pode ter 4, 6 ou 8 unidades ou capítulos. Né? Cada editora ficou responsável para escolher. Mas é obrigado a indicar por unidade ou por capítulo o professor responsável para ministrar aquele determinado conteúdo. Então, a partir dessa determinação, que é um requisito do edital, a gente fez esse levantamento, né, Matheus? E chegou a essa constatação. Então, por exemplo, para responder a primeira pergunta, dos 14 livros, observou-se que 7 não tem ninguém formado em filosofia, não é isso? Não tem ninguém formado em filosofia entre os autores. Então você já viu que o negócio está tenso, né? E a avaliação, né? Que é uma nova, que está chamando Nova Política Nacional de Avaliação para o ensino, para a educação básica, que mantém a estrutura, pelo menos foi essa a promessa. O primeiro, o Enem continua sendo 2 dias, mas o primeiro avaliar a BNCC e o segundo os itinerários formativos. E foi justamente esse segundo dia que gerou a grande interrogação. Como avaliar itinerários formativos se cada escola e cada rede de ensino teve liberdade para organizar o seu, fazer uma avaliação nacional? Era impossível. Eu sempre brincava dizendo isso, que o Enem ia ser a pá de cal do novo ensino médio. E o tempo comprovou isso. As próprias ONGs empresariais, né, questionaram isso. Porque há uma diversidade gigante de itinerários formativos. E hoje, por exemplo, eles têm defendido que é necessário ter um catálogo nacional para tentar criar diretrizes para os itinerários formativos. Não sei se vocês já ouviram isso. A Priscila Cruz, do Todos pela Educação, né, essa semana, inclusive, eles soltaram uma nota, acho que foi segunda-feira, comentando o relatório de Mendonça Filho. E está lá, elogiando o relatório, entre outros fatores, porque ele menciona a criação desse catálogo nacional voltado para os itinerários formativos, para criar as diretrizes nacionais para os itinerários formativos. A implantação. Como foi denunciado lá em 2016, 2017, um país com a nossa dimensão geográfica, política, econômica e marcado pela desigualdade social, obviamente que uma nova legislação pensada nos moldes do novo ensino médio ia desmascarar essa desigualdade social, ou revelar mais ainda essa desigualdade social que tem nas escolas, e estrutural, principalmente a estrutural. E não deu outra. E desde o ano passado, principalmente o ano passado, foi quando, com exceção de São Paulo, mas os outros 26 estados do país começaram a executar o novo ensino médio, né? São Paulo começou a executar em 2021, a imprensa começou a perceber isso, né? E a noticiar isso, consequentemente. Desigualdades de que ordem? Estrutural, principalmente, e questão de professores, déficit de professores. A escola em tempo integral, o que foi que fez? Atraiu professores para elas. Aí o professor massa, fica lá, que é o grande sonho de todo professor, ficar só em uma escola. Mas só que esse professor antes, ele ficava em 2 escolas, ou até em 3. Ele ficando em uma, quem é que está ensinando filosofia na outra escola? Aí provocou esse seguinte efeito cascata. Como não tem concurso, contrata professor. Estou falando de filosofia, que é o meu quintal, que é um que eu conheço um pouquinho. Mas isso aconteceu aqui em Sergipe, nas outras áreas, e aconteceu no país inteiro. Alguns estados, inclusive próximos da gente, tipo Alagoas, Bahia, fizeram concurso. Mas Sergipe tem 11 anos que não promove concurso. Com base na lei de acesso à informação, né, eu peguei esse dado, e segundo a informação recolhida nos dados oficiais da Secretaria, Sergipe tem hoje 204 professores ensinando filosofia, em toda a rede estadual. Desses, 65 não são formados em filosofia, ou têm vínculo temporário. Dá em torno de 32%. Eu já tenho essa conta aqui dá em torno de 32%. É um terço dos professores que ensinam filosofia hoje na rede estadual de Sergipe tem vínculo temporário. Precário. Como não são concursados. E acontece isso com todo mundo, em todos os estados, com maior ou menor intensidade. Ou, o que é mais grave, não tem professor, né? Fica sem professor durante um tempo.
Já acontecia isso antes e agora está acontecendo também, com impacto direto na sala de aula e na vida dos jovens. Isso, o novo ensino médio também impactou na reformulação dos currículos e, consequentemente, na distribuição da carga horária destinada ao ensino da filosofia. Esse levantamento foi feito pela gente aqui do Observatório, divulgado no final de 2021, a partir dos currículos oficiais dos estados. Então, em 15 estados, o currículo principal, né? O que seria isso? Escolas em tempo integral do período diurno, que foi nossa referencial. Né? Em 15 estados, houve uma redução da carga horária destinada ao ensino da filosofia. Em 10 estados, essa carga horária foi mantida. E em 2 estados houve um ganho. Desses 2 estados, Sergipe é um deles. Mas, assim, é curioso, né? Muitos desses 10 estados, alguns mantiveram a mesma carga horária porque não tinha mais o que tirar. Porque se tirasse, não ia ter filosofia. E isso ficou, assim, um pouco evidente para mim com a publicação dessa matéria no Jornal Globo, esse ano. O jornalista nos procurou, enfim, perguntou como é que a gente fez a pesquisa de filosofia, porque ele achava que era impossível fazer isso. A gente explicou que não era impossível, a gente passou a metodologia, digamos assim, que é um estudo comparado. Pegamos o currículo de 2019 e o de 22 e comparamos. A gente já tinha o de 2019. Eu falei, só vai dar muito trabalho para você. Ele falou, não se preocupe. E eles fizeram com as outras disciplinas, com exceção de português e matemática. E eles constataram a mesma coisa. Houve redução em todas as outras disciplinas. Teve disciplina que perdeu carga horária de 40%. Aí foi quando ele me disse, olha, filosofia, sociologia, artes, tem um percentual baixo, porque já não tinha mais o que tirar da carga horária do ensino médio. Então, se tirar, se extinguia. Então, teve desigualdade e redução das disciplinas da formação geral básica e teve uma panaceia, digamos assim, com conteúdos exóticos, como eu gosto de dizer, né, nos itinerários formativos. Então, vocês observem, esse levantamento foi feito pela Folha de São Paulo. Aqui, ó. Então, você vê ali, Distrito Federal, tem 601 de itinerários formativos. Mas o Piauí tem 7 itinerários formativos. Isso é para todas as áreas. Então, você imagina como é que você vai fazer um Enem para avaliar isso, cara? Não faz, não tem como. Sergipe, juntando as 4 áreas, as 5 áreas no caso, né? Tem 95. O que é que eu estou querendo dizer com isso, colegas? É um raciocínio muito simples. Matemática, para quem gosta. A escola em tempo integral aumentou o tempo dos jovens e das jovens na escola. E você reduziu o tempo destinado aos conteúdos científicos, filosóficos, artísticos, humanísticos, etc. E encontrou um obstáculo para implantar os itinerários formativos por questões estruturais. O que é que está acontecendo nas escolas? Está acontecendo em Sergipe e está acontecendo no país inteiro. Pelo que eu tenho conversado com outros colegas, né? E o mais grave, né, as mentiras, né, da liberdade de escolha. Né? Não está tendo isso, nem um canto. Porque não tem condições de ofertar as 601 itinerários formativos em Brasília. E aqui o Distrito Federal tem, materialmente falando, condições boas na rede estadual. Tanto salário de professores, das escolas, não tem. E não se reduz apenas à escola pública. Né? Eu fiz questão de trazer essa capa aqui de matéria publicada no UOL, para dizer que também escolas particulares também, que cobram. Mas, enfim. Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Mas também está disponível nos nossos materiais, né? Feitos pelo Observatório. Então, nossa página, nosso Instagram e o nosso canal do YouTube.